Bom, gente, então, vou começar aqui. Prazer estar com vocês hoje. Eu me chamo Joana Mendes, sou presidente do Clube de Criação. O clube tem a honra de receber todos vocês aqui e queria agradecer ao Felipe Simi e à Soco e ao Spotify, que trouxeram esse briefing maravilhoso de funk para a categoria de estudantes, que foi ele que fez com que fosse possível com que a gente tivesse essa ideia do aula de funk. Então, também muito obrigada a vocês que estão aqui, que estão colando aqui com a gente para essa aula. E aí também quero agradecer a Cissa, a Fê, que fazem parte do clube, que vocês talvez conheçam, talvez não conheçam, mas deveriam conhecer. São elas que montam e desmontam tudo aqui que a gente faz. O Epaminondas, que está aqui, o Epa, ele é diretor do clube também. E eu só vou dar uns recados para vocês e vou deixar a galera tocando a aula aí. Então, bom, quero contar um pouco para vocês o que é a categoria de estudante. Então, a categoria de estudante do clube é uma categoria que premia estudantes de comunicação. E para você poder fazer parte para você poder concorrer, então você precisa se associar ao clube como um estudante. E aí você tem como vantagem 50% de desconto na inscrição da categoria estudante, uma participação gratuita e prioritária no evento Clube Portfólio, ingresso gratuito para o Festival do Clube. E eu vou deixar... Opa, tá aqui, peraí. Vou deixar não, ele já está aqui. Então, aqui para vocês, um QR Code para quem quiser... Meu Deus. Cadê? Para quem quiser conhecer mais, para quem quiser entrar na página do clube para saber um pouco mais. Então, essa é a página para vocês entrarem. Eu estou compartilhando aqui, mas vou pedir para outra pessoa compartilhar, porque senão eu não consigo ler minha cola das vantagens. E aí? Que ganha quem ganhar a categoria de estudantes? Então, a gente está com... Esse ano está maravilhoso. Então, a gente tem um concurso do Clube de Criação, que é voltado para estudantes e jovens profissionais. A agência madrinha, como eu falei para vocês, esse ano é a Soco. E a dupla vencedora vai ganhar um estágio na Soco, o que é incrível. E além desse estágio na Soco, também vai participar do programa mundial que se chama Creative Liaison, que é da LIA, que é a Associação Internacional de Londres de Publicidade. E quem ganhar os dois vencedores vão com passagem e hospedagem totalmente pagos para Las Vegas. Então, você não ganha só um estágio no Soco, mas você também ganha essa participação nesse programa, que é um programa de mentoria, em que você vai passar todos os dias ali, acho que são 5 dias, conhecendo os bastidores do prêmio, enfim, um prêmio. Como eu sou a presidente do clube e a gente está aqui, então acho que eu posso falar palavrão, vou me dar essa... Então, é um puta de um prêmio que vocês podem ganhar. E aí os dois vencedores ganham, né, a passagem aérea, a hospedagem totalmente paga. Os vencedores da medalha de ouro, prata e bronze vão receber as medalhas, as estrelas, e todos os selecionados, incluindo os premiados do anuário, vão ter os trabalhos publicados no 47º anuário do Clube de Criação. As inscrições vão até o dia 10, e cada inscrição ela custa R$ 120, porque os sócios pagam meio. Ah, não, os sócios pagam meia, né? Cissa? E esse valor é por peça inscrita e ela pode ser dividida entre os integrantes do clube. E aí eu vou deixar aqui para vocês no chat o regulamento, o briefing e como é que vocês podem se inscrever. Então, gente, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz que a gente tem um monte de gente, a casa está cheia aqui. E aí o EPA, que já esteve no lugar de vocês, ele vai contar um pouco como é que é a experiência
como é que é ser hoje um diretor. Então, boa noite e prazer estar com vocês. Um beijo. Show de bola, obrigado aí pela introdução, Ju. Satisfação estar conversando com vocês aí, gente. Cada um tem rostinhos conhecidos aqui, professoras de onde eu estudei. Um salve para a Flávia Meyer aí. Fico feliz também que tem professores inscritos aqui participando, porque são professores, orientadores que estão sempre ajudando. Nazaré também, felicidades, Nazaré. Que bom te ver por aqui. Bom que são professores orientadores que estão ajudando criativos a fazer a mudança nessa indústria. Bom, também agradeço aqui o espaço também de fala e escuta, principalmente a equipe da Cissa, que ajuda a organizar totalmente o evento, organizar a casa do Clube de Criação junto com a gente, e a Fernanda, que já há longa data aí me conhece, como a Jo introduziu, eu já estive no lugar de vocês, e a Fernanda foi uma peça fundamental para eu chegar até onde eu estou hoje. Para quem não conhece aí, eu sou Epaminondas, está aqui o apelido EPA, mas é Epaminondas mesmo, Epaminondas Paulino. Atualmente sou redator sênior aqui na galeria. Inclusive estou na galeria aqui, tem uma sala que nem era minha para fazer a chamada aqui com vocês. Ainda sou estudante, mas agora na parte de pós-graduação, estudo muito a parte de publicidade antirracista, focada em questões dos profissionais negros em agências de publicidade. E falando aqui mais da minha parte, quando eu era estudante de graduação também, tive um contato muito recente com o clube, já ali nos primeiros períodos, e foi sendo embaixador que eu conheci o clube de criação de uma maneira muito mais profunda também. Conhecer as atividades do clube de criação, tanto para jovens criativos quanto para estudantes, ajudando a desenvolver uma campanha mais voltada para o que está acontecendo aqui mesmo, para o briefing da categoria estudante, para os estudantes chegarem e conhecerem também no Festival do Clube de Criação. Eu participei como estudante de 3 anos consecutivos do festival. Muita da minha ajuda foi graças à Fernanda, que está aqui, que é ela que coordena a parte dos embaixadores. É uma pessoa fundamental, um pilar muito importante aqui para a parte de estudantes do clube. É uma pessoa que tem um olhar muito carinhoso quanto a isso. É um projeto que, felizmente, continua de pé e, e ajuda e tira qualquer tipo de dúvidas acerca da participação dos estudantes em cima disso. Participei também já da categoria estudante. Na minha época na minha época, penso, né? Alguns anos atrás, é, era um job de Amazon, hoje é Spotify aqui. E eu sei que nesse momento a gente fica com muitas dúvidas, principalmente em questões de qual formato aplicar, submeter esse projeto, questões aí mais relacionadas a texto, o que que o júri gosta ou deixa de gostar, quem é que vai avaliar essas coisas. Mas garanto a vocês que não precisam ter tantas preocupações acerca disso. Tudo vai ser muito bem direcionado a vocês. Uma época muito de descoberta também para a gente enquanto criativo no mercado publicitário. Alguns de vocês devem já estagiar, outros já estão em agências aqui de São Paulo. Eu já trombei com alguns rostos aqui também conhecidos. E acho que é de suma importância também, almejando alguns cargos em agências de São Paulo ou não, ou estando em agências do interior, etc., que é a parte do reconhecimento. É de suma importância a gente também ter esse reconhecimento profissional aqui, como jovem criativo, como estudante, porque às vezes é o que também impulsiona a gente a sair de um lugar em que a gente está com muitas dúvidas, sabe? Foi assim mesmo que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Tinha muitas dúvidas se seguiria na carreira de redator, por exemplo. Graças ao clube e aos contatos que
eu fiz com as pessoas no clube, as coisas foram ganhando um direcionamento do que eu poderia ser. Conversei com bastante profissional da área que está sempre, na grande maioria das vezes, está com um lugar de disputa muito interessante para a gente. E é mais nesse caminho também que quero falar com vocês. Obviamente, vocês sabem que a gestão atual do Clube de Criação, imagino que saibam, tá uma diretoria que é da Chapa Preta, uma campanha que a gente passou no ano passado, e a gente está fazendo com que algumas iniciativas aproximem mais as pessoas. O briefing foi lançado e desde 2017, por exemplo, salvo engano, mas acho que a FEI pode me confirmar isso, a FEI Assis é um formato totalmente online. Antes a gente submetia e enviava os projetos em versão física, então é válido pontuar essas questões também. E a gente também está fazendo com que esse aulão também dê insights para vocês criarem de uma maneira muito mais genuína, de uma maneira muito mais calma também. Tem a questão do prazo aí que vão conversar com vocês também. Acho que nós tem gente que já enviou em formato físico aqui, olha. Eu acho isso interessante também, como o clube também foi adaptando a, as necessidades também dos estudantes, sabe, gente? Acho que o Clube de Criação hoje, como uma iniciativa, como uma entidade, ela é uma das principais do mercado publicitário aqui da América Latina, é uma das maiores referências aqui do Brasil também, tanto o portal, quanto o festival, quanto o anuário, sempre preservam o nosso acervo aqui do Clube de Criação. E, enquanto estudante, a gente sempre fica pesquisando isso, né? Pesquisando o que sai na mídia, o que está sendo premiado. Acho que dá para buscar muita coisa já feita pelo Spotify para posicionar vocês e dar um pontapé inicial de como criar também. E nessa fase, enquanto estudante também, eu vou pontuar uma coisa que foi também muito importante para mim, que é não ter medo. Não ter medo aqui do projeto não ganhar algo. Obviamente, todos nós queremos o reconhecimento, mas aplicar e submeter já é uma baita de uma conquista. Às vezes, alguns vão passar por algumas necessidades. Eu mesmo, na época, não tinha dinheiro para submeter, fui fazendo vaquinha com meus colegas, sabe? E tá tudo bem também quanto a isso. A gente vai acreditando no nosso potencial e é isso que também faz com que a gente tenha alguns critérios criativos no decorrer da carreira, aprenda apanhando, vamos dizer, apanhando entre aspas aqui, mas obviamente a gente também está com um compromisso de sempre dar a vocês assim um retorno de como as coisas estão sendo feitas. Tudo aqui no clube agora está sendo feito com transparência, com uma conversa muito verdadeira com o mercado. E eu acho que é isso também, é saber escutar também quem está na ponta ali, quem está aprendendo, que é uma preocupação, acho que de muitos de nós. O Cime está aqui, que tenho plena certeza que também é uma preocupação dele, que é qual é o futuro da nova geração aqui. Vocês são a nova geração, vocês vão fazer o mercado girar também, para quem já não está atuando no mercado, mas vocês são o nosso futuro também. E é graças a vocês que as coisas vêm sendo mudadas também, graças ao posicionamento, graças à vontade de fazer acontecer, a vontade de fazer a mudança. E, obviamente, a gente está num momento de manutenção de todo o mercado publicitário em âmbito nacional e internacional, em que a participação de vocês é essencial. E não à toa um briefing de funk do Spotify, da agência Soco, é nosso guia hoje para isso, tá? E basicamente queria contar isso para vocês. Para hoje eu estar aqui também como diretor do Clube de Criação, eu estive no lugar de vocês como diretor de cultura, estou tentando ajudar aqui Fernanda, Cissa, Dirce, Laís, Joana, Gabi, todos os outros membros da chapa a criar um festival muito acolhedor, muito interessante a vocês e também para mostrar para vocês que
quando você... ótimo ponto também, que é, eu não ganhei uma estrela do clube quando eu fui estudante, mas estou aqui. E é justamente isso que eu queria contar para vocês também, que vocês vão conseguir chegar num lugar muito importante na carreira de vocês. Acreditem, busquem o conhecimento, acessem as pessoas do mercado, escutem, falem, se posicionem, e é isso. Esse lugar de estudante é muito importante, e eu queria novamente agradecer vocês aqui, tanto pelo espaço de fala aqui quanto de escuta, e se precisar, se tiver qualquer dúvida, se precisar de algum tipo de orientação quanto à criação ou quanto a qualquer outra coisa da gestão do clube ou da parte do clube de criação em si, ou ajudar aqui a conhecer o mercado publicitário para quem é de fora do mercado, etc. Eu fico à disposição e podem contar com a gente nesse momento. Eu acho que nesse momento aqui vão passar a palavra para o Cime, que vai contar um pouco aí do cliente, do briefing, da iniciativa, e acho que trazendo algumas novidades e incentivando vocês nesse momento. Obrigado, viu, gente? Sigam firmes e na luta. Valeu, Epa. E aí, gente? Boa noite. Tudo bom? A ideia que a gente pensou primeiro eu falei que eu tô temático hoje, ó. Eu tô de Lacraia, que é a minha musa do funk. Minha camiseta tá realmente especial para esta edição do clube. Eu sou muito fã de funk também. Apesar de não ser geração Z, eu tô bem mais perto do velho millennial. Mas eu sou muito fã de funk mesmo assim. E a ideia hoje é eu fazer um passadão desse briefing que a gente mandou para vocês, acho que contar um pouco mais de detalhes sobre algumas questões. E enquanto eu for falando, eu queria muito que vocês fossem mandando pergunta aqui no chat, se vocês tiverem dúvidas sobre algum tema. E aí, no final, quando eu acabar de passar o briefing todo, a gente vai e abre para esse bate-papo para a gente discutir as dúvidas. Pode ser? Então, vou dividir a tela aqui. Ver se vocês estão enxergando, que é sempre uma questão. Sim? Só para eu saber que eu já não vejo mais as pessoas. Tá rolando, beleza. Então, vou falar um pouquinho sobre esse briefing, dando um contexto geral, assim, primeiro, antes de entrar nos detalhes do que estão aqui nas informações do documento. O Spotify é um cliente da Soco, depois da fusão da Cubo, né? Ele passou a ser um cliente da Soco, porque ele era um cliente da Cubo já há 5 anos, e esse ano é nosso primeiro ano como marca Soco atendendo o Spotify, porque a gente fez uma fusão das duas agências no final do ano passado, em setembro, e com isso o portfólio se juntou. E é um cliente com quem a gente trabalha desde que eles chegaram no Brasil. Então, logo no começo, quando eles chegaram no Brasil, a Cubo foi a primeira agência deles e segue sendo como Soco até agora. E Spotify é um cliente muito legal de trabalhar, porque a gente está falando essencialmente do que está acontecendo de verdade na cultura popular, né? E quando a gente fala de música, assim como trabalhar com Netflix, por exemplo, que está falando de séries, de filmes, é muito gostoso porque são as coisas que estão pautando de fato a cultura popular. E quando a gente está falando de outras marcas, por exemplo, de bens de consumo, a gente fica tentando encontrar esses assuntos que estão na cultura popular para conseguir conectar com os consumidores, quando aqui tende a ser muito mais fácil. E parece que soa muito mais fácil quando a gente fala. Mas, na real, não é assim, não é tão mais fácil assim. Eu acho que é mais divertido. Mas não é mais fácil porque a plataforma já faz tudo, né? Ela é a coisa mais legal que já existe na vida das pessoas. Eu costumo dizer que o Spotify é um dos ambientes menos tóxicos da internet. Se você pensar, né, nas redes sociais, você só faz coisa legal no Spotify. Você está ouvindo música, você faz playlist, você manda uma coisa legal que você viu para o seu amigo, você vai ver o que está no top 50 no Brasil ou no mundo. Você descobre que a Kate Bush com... esqueci o nome da música, Up in the Hill, alguma coisa que está no Stranger Things, entrou no primeiro lugar hoje no top 50 global, uma música de 1985, de repente está fazendo o maior sucesso esse ano. Então tem muita coisa legal já acontecendo na plataforma. Então, ser mais legal, né? Tipo, como a gente faz essa marca ser mais legal para as pessoas, de forma que ela seja uma marca que as pessoas amem, a intenção toda que a gente tem com o Spotify é fazer com que ela se mantenha como uma love brand, como as marcas chamam, né? Essas marcas porque as pessoas são apaixonadas. É bem desafiadora cada briefing.
Mas é uma delícia pensar que o nosso desafio principal aqui é gerar essa conexão emocional dos consumidores com o Spotify, porque a maior parte do nosso tempo na vida real a gente está tentando conseguir coisas funcionais dos consumidores, né? Eu quero que ele compre mais meu produto, eu quero que compre com mais frequência, eu quero que escolha este produto em vez daquele. E aqui no fim do dia a gente está falando de um briefing que é sobre conexão emocional. Então é como que a gente faz essa geração, a geração Z, se apaixonar ainda mais pelo Spotify por meio do funk, que é um gênero musical muito consumido por essa geração. Na Soco, cada briefing que a gente faz, a gente começa com uma missão, e a gente reproduziu isso aqui para vocês entenderem como a gente costuma trabalhar. Quando a gente recebe um briefing de um cliente, a gente transforma ele nesse parágrafo, que é essencialmente tudo que a gente precisa fazer está descrito aqui, e todas as pessoas envolvidas no briefing recebem essa missão para que elas consigam pensar em caminhos criativos possíveis para resolver esse problema. E na Soco a gente faz exatamente assim, a gente começa com uma missão como essa que está descrita aqui nesse briefing de Spotify, que é um briefing real, inclusive, que acho que é legal vocês saberem sobre isso. Esse briefing não é um briefing que a gente inventou para vocês, é um briefing que a Soco está trabalhando, inclusive, em ações para o ano todo, que partem exatamente dessa missão. Então, é uma coisa que tem potencial, inclusive, de ir para a rua, alguma coisa que for acontecer aqui no clube, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque o cliente está super aberto e disposto a ouvir as ideias que vão vir pela frente e discuti-las em profundidade depois do anuário, depois do festival, para entender se alguma é executável ou não, e a gente vai chamar essas pessoas para fazer isso. Nossa ambição aqui, então, a gente sempre começa uma missão com uma ambição, porque a ambição é onde a gente quer chegar com essa marca sempre. E a missão é o que a gente precisa fazer nesse momento para conseguir chegar lá. Então, a ambição aqui é fazer com que o Spotify seja amado pela geração Z. Essa é a ambição de marca do Spotify para tudo que a gente trabalha no Brasil. E a nossa missão é elevar esse relacionamento com o Spotify por meio da conexão com o funk, que é um estilo de música adorado por essa geração. E aqui tem uma coisa interessante para dizer para vocês, que é a relação da geração Z com o Spotify é diferente da minha geração com o Spotify. Por exemplo, eu sou um millennial, né? A minha geração com o Spotify é de pura adoração, porque eu vim de uma época que eu ouvia música no LP, depois no CD, depois eu tinha que caçar música para baixar na internet e colocar no meu Winamp. E a hora que surgiu um serviço que, de repente, tinha todas as músicas disponíveis para eu ouvir a hora que eu quisesse, isso automaticamente muda a minha vida, radicalmente, porque eu conheço uma outra realidade do passado que era bastante diferente disso. Quando falar da geração Z, poucos conhecem essa realidade do passado. Eles já nasceram num mundo em que tudo estava disponível para eles. Todas as músicas estavam disponíveis para eles ouvirem a hora que eles quiserem. Então, o que de fato diferencia uma plataforma da outra? Por isso que a gente precisa, no fim do dia, criar essa conexão emocional com a marca mais do que nunca, assim, para essa geração. Porque para eles não é uma super revolução tecnológica, é uma coisa que faz parte da vida deles desde sempre. Então, isso é uma coisa interessante da gente avaliar quando está trabalhando com essa geração. É diferente para mim, que sou millennial, ou para uma pessoa de geração Z, o que significa o Spotify na vida dessa pessoa. Claro que eu não estou falando o que significa música na vida da pessoa. Porque quando a gente fala o que significa música, isso é uma conexão emocional, é um dos principais pontos de paixão de qualquer consumidor, é música. A gente sabe disso em diferentes marcas que a gente trabalha. Mas aqui é a relação com a plataforma mesmo, assim, né? O Spotify não é uma grande revolução para a geração Z, mas ele precisa ser amado pela geração Z com os diferenciais que você encontra na plataforma. E por que faz mais sentido ouvir funk no Spotify do que num concorrente, por exemplo? Isso é uma questão para o Spotify o tempo todo. E a gente precisa entregar uma ideia que ressoe com os fãs de funk, gerando a percepção de que o Spotify é o melhor lugar para quem ama funk se conectar, se expressar e criar por meio do áudio. Essa é uma frase que parece boba, mas ela ajuda bastante na resolução do briefing. No fim do dia, o Spotify está se posicionando como uma plataforma de áudio em que as pessoas podem se conectar e se expressar e criar ali com o que tem ali dentro. Então, o que é se conectar ali dentro? É se conectar com um artista que gosta, se conectar com uma playlist que existe ali dentro que faz sentido na vida daquela pessoa. Se expressar criando sua própria playlist, por exemplo. Então, você pode criar uma playlist e dividir com seus amigos, e aí aquilo diz alguma coisa sobre você. E criar pode ser também através da criação de playlists, ou fazer o match, o blend, por exemplo, que é que você pode entender, que lançou a semana passada. Não sei se vocês viram, que é um produto que você pode fazer um match com seu artista e ver quanto o gosto musical dele tem a ver com o seu e compartilhar isso. Então, todas essas interações que existem dentro da plataforma, elas estão a serviço da mesma coisa, que é gerar essa percepção de que o Spotify é o melhor lugar para você fazer tudo isso. No fim do dia, a nossa missão é essa. O que a gente precisa fazer em uma linha?
fazer com que as pessoas da geração Z que amam funk também amem Spotify. Então, a gente já sabe que essas pessoas amam funk. Mas o que vai fazer elas escolherem amar funk no Spotify e não nos concorrentes? Essa, no fim do dia, é a nossa missão, o nosso principal desafio. Qual que é a mensagem que a gente precisa passar? Spotify é o melhor lugar para quem ama funk, se conectar, se expressar e criar por meio do áudio. Isso significa que essa mensagem tem que estar na peça que vocês criarem? Não significa. Isso pode ser uma percepção residual, tá? Então, se há uma ideia muito legal que vocês tiveram, que conecta Spotify com funk, de um ponto de vista em que quem ama funk vai achar muito legal isso que o Spotify está fazendo, já vai gerar essa percepção de que Spotify é um lugar legal para ouvir funk e se conectar com o gênero. Por que as pessoas acreditariam nisso, né? Por que faz sentido o Spotify se associar com funk? Então é legal vocês saberem que o Spotify é a plataforma de streaming líder no Brasil e no mundo, é bem de longe assim a líder, tem a maior parte do share do mercado. Eu não posso dividir várias informações porque o cliente também não permite, eles são super restritos com dados, mas eles são os líderes no Brasil e no mundo. Eles alimentam diversas playlists proprietárias, então, porque tem duas possibilidades, né? Tem playlists que são do Spotify, que eles mesmos criam editorialmente, e tem playlists que os usuários podem criar. Às vezes tem playlist de usuário, inclusive, que é muito maior do que a do Spotify. Mas para funk, especificamente, o Spotify tem algumas playlists proprietárias. Duas delas, por exemplo, são Funk Hits e Creme. Eu não sei se vocês já ouviram alguma delas, mas elas são ótimas. E elas podem ou não fazer parte da ideia. E a gente deixou isso aqui livre para vocês entenderem se acham que é importante ou não. Então, não é obrigatório que apareça na ideia de vocês a playlist Funk Hits ou a playlist Creme, ou as duas, mas se elas forem atalhos que vocês acharem importante para fazer essa conexão, vocês podem usar. Além disso, o Spotify ele tem um legado de fomentar novos talentos e celebrar nomes consolidados ou não já dentro da cena do funk. Então, por exemplo, tem um projeto que chama Radar, que coloca em evidência artistas que estão começando a decolar na plataforma e leva eles, por exemplo, para lugares como um outdoor na Times Square. Então, por exemplo, a MC Drica já teve um outdoor dela inteiro na Times Square para divulgar. Você ainda vai ouvir muito mais MC Drica do que está ouvindo hoje, porque a gente já está vendo na plataforma o crescimento dessa artista. Então, o Spotify faz isso bastante, assim, para dar evidência para novos artistas, e funk é um dos gêneros prioritários que a gente faz isso. Quais são os objetivos, né? Porque é sempre bom, como que a gente vai medir sucesso, né? No fim do dia, o objetivo é isso, né? O que a gente vai medir para saber se essa ideia deu certo ou não? A primeira coisa que o Spotify sempre olha é usuários ativos dentro da geração Z. Então, o que significa isso na prática? Que uma ideia de download de aplicativo, por exemplo, faça o download do Spotify, não é uma boa ideia. Porque muita gente já fez o download do Spotify. O desafio não é as pessoas terem o Spotify no telefone ou no computador. O desafio é as pessoas usarem o Spotify para ouvir funk. Então, no fim do dia, o que importa para a gente é quantas pessoas da geração Z estão, de fato, se mobilizando a entrar na plataforma e ouvir mais funk por conta da ideia que vocês tiveram. E a gente vai medir isso também com sentimento de marca, que no fim do dia tem mais importância para a gente até do que esse outro dado mais de negócio, que é volume de menções de Spotify nas redes sociais. Então, quantas pessoas estão falando sobre essa ideia, né? Qual que é o sentimento em relação a essa ideia? O que ela causou nas redes sociais? Ele é positivo, ele é negativo, ele é neutro? Então, quanto mais positivo ele for, melhor. A gente vai também fazer pesquisa de marca, como a gente faz temporada, né, tipo, a cada tempos em tempos, para entender qual que é o aumento em consideração de amor da marca Spotify pela geração Z, que vem crescendo muito, e a gente vai seguir medindo isso para saber se está crescendo também. E o funk é um atalho, inclusive, para esse tipo de amor que a gente quer das pessoas, porque a gente sabe que é um gênero muito querido. Aqui tem um ponto que eu gostaria de trazer, que é até sobre a essência da Soco, de trabalhar assim, né? A gente sempre começa pensando na história. Eu sempre falo que, no fim do dia, o nosso trabalho na publicidade é contar história. A gente é pago para criar uma boa história de marca, né? Reduzindo a profissão numa frase, seria isso, né? A gente precisa contar uma história de marca muito relevante a ponto de conseguir uma reação dessa audiência, desse consumidor que vai receber aquela história. Então, para a gente aqui, o que mais importa é o quanto essa história, de fato, ela é relevante culturalmente para reverberar de forma orgânica. A gente olha isso muito em todos os projetos que a gente faz para a Soco. Porque se ela for reverberar de forma orgânica, a gente tem certeza que ela vai fazer sucesso também quando ela tiver apoio de mídia paga. Mas ela não deveria precisar disso. Então, encontrar essa história de marca que vai conectar Spotify com funk, no formato que for, no fim do dia, é o que a gente buscaria como Soco para resolver esse briefing. E eu sempre falo que tem 2 atalhos para a gente descobrir se a gente tem uma boa história nas mãos, assim. Eu sempre falo para as pessoas fazerem 2 perguntas. A primeira pergunta é: você acha, no formato que for,
Você acha que o público-alvo que a gente está tentando atingir com essa ideia, com essa campanha, ele mandaria essa história nos grupos de WhatsApp que ele está para falar, galera, olha que legal isso que eu vi aqui. Não estou falando de grupo de publicitário, mas do grupo do público-alvo ali mesmo. Olha que legal essa ideia que eu fiz. Isso é um atalho. O atalho número 2 é, você vê alguma publicação da mídia dando uma manchete sobre essa ideia que não seja de propaganda e marketing? Então, não uma mensagem, não o próprio marketing, não o clube, mas procurar um lugar assim, pô, acho que a Folha de São Paulo falaria sobre isso, eu acho que a Vogue falaria sobre isso, eu acho que sei lá, a Vice falaria sobre isso. Tem alguém que falaria de fato sobre isso porque é relevante? A gente também procura sempre buscar esses 2 atalhos. Se você tem sim e sim, provavelmente você vai ter uma boa história para contar aqui sobre essa marca na perspectiva do desafio que a gente tem aqui no briefing. Isso é só uma dica, não é obrigatório. Qual que é o direcional de reverberação, né? A campanha, a ideia, ela pode ser o que for. A gente não está preocupado com o formato. E acho que o EPA colocou uma mensagem super importante ali, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o formato. E eu volto a falar o que eu falei. Vamos nos preocupar primeiro com a história. O formato vocês decidem depois. Qual a história que vocês querem contar? Ela vai viver melhor como? Ela vai viver melhor como um evento? Ela vai viver melhor como uma ativação? Como um filme de 30 segundos? Como um filme de 1 minuto? Como um documentário de 30 minutos? Com um post? Por exemplo, Fazenda Futuro, que a gente lançou agora a Anitta como sócia. Toda a ideia foi um tweet. Não sei se vocês viram isso, mas o tweet falava, e eu que recebi um convite para a Fazenda e aceitei. A gente contou tudo que precisava contar com esse tweet dela, e no fim do dia era porque ela tinha aceitado ser sócia da Fazenda Futuro. Então, o formato importa muito pouco se você tem uma história relevante para contar. Quais são as restrições que a gente tem sobre o briefing? A gente tenta evitar o uso de artistas como protagonistas da campanha, porque a gente não quer privilegiar nem outro nome. Então, tem um desafio que é de como falar do gênero funk como um todo, sem necessariamente usar o nome ou imagem de artistas. Isso é desafiador, mas é a nossa realidade todos os dias no Spotify. Tá? A gente tem que trazer ideias sem artistas, porque tem uma complexidade também muito grande com artistas, porque tem um acordo de Spotify com gravadoras e a editora. É um caminho super complexo e também é muito difícil escolher quem privilegiar. A gente sempre vai deixar alguém de lado se a gente fizer isso. Então, por exemplo, o Radar, que é uma campanha que a gente usa artistas, ele é super amarrado com as gravadoras também para saber quem que faz sentido a gente dar mais visibilidade, e a gente quer tirar isso da frente, essa complexidade desse briefing. Algumas dicas que a gente aprendeu com esse cliente, né? Primeiro, precisa ser uma ideia compartilhável. Isso é uma realidade também da geração Z, né? Tem uma obsessão de compartilhar menos passiva. E o engajamento para a gente aqui é super importante. Então, tem que ser uma ideia uma história sobre a qual as pessoas querem falar. Pode ser digital, mas também pode ser físico. Mais uma vez, sobre formato, né? Para a gente, tanto faz. A gente pode pensar numa ativação na rua, ou a gente pode pensar em alguma coisa que está acontecendo digital, ou pode pensar em televisão. Tem uma questão de geração Z, que a gente tem que estar ligado com televisão, que você representa uma fatia bem pequena de quem assiste televisão hoje. Se eu não me engano, acho que são 12% geração Z. Se eu não me engano, acho que esse é o dado do Kantar. Então, não é uma fatia gigante que está vendo a televisão aberta, por exemplo. Mas isso não limita a gente a pensar. Por exemplo, Pantanal tem uma audiência de geração Z gigante. Enorme, nunca teve tão alta. Foge da curva, mas a regra tem menos gente vendo televisão. Outra coisa que a gente aprendeu é que o humor funciona. A geração Z tira sarro de todas as situações inesperadas e tem muita reapropriação de conteúdo. Então, por exemplo, quando vocês veem no TikTok uma trend, isso é reapropriação de conteúdo. Quando vocês veem páginas de meme e as pessoas compartilhando tudo que o Saquinho de Lixo posta, ou Bad Vibe Memes, ou Melted Videos, isso é reapropriação. Então, tipo, esse meme conta uma coisa sobre mim, então eu vou dar um share aqui nos meus stories para saberem que isso aqui me representa. Isso aqui representa um pouco da minha identidade. Esse tipo de comportamento é muito comum na geração Z, e o humor ajuda muito a contar a história sobre a identidade dessas pessoas. Então, falando do público, né? Quando a gente fala do recorte demográfico de geração Z, o que a gente está falando aqui são todos os gêneros, classe ABC para Spotify, 13-25, e a gente está focando em São Paulo capital como uma praça prioritária. Mas a minha ideia é do Rio. Não tem problema mesmo, tá? Tipo, tá tudo certo se essa ideia tiver a ver com o Rio de Janeiro, ou que é o berço do funk e tudo mais. Mas ela precisa reverberar em São Paulo, porque para eles é muito importante que isso aconteça. Então, o que significa isso na prática? Se você vai, por exemplo, fazer uma ativação na praia de Ipanema, essa história ela precisa ser contada, ser relevante o suficiente para ser contada também em São Paulo, tá?
Então, não é uma restrição absoluta de praça que precisa acontecer a ativação, por exemplo, em São Paulo, ou a ideia, tipo, somente em São Paulo, não precisa, mas ela precisa reverberar em São Paulo porque é um mercado prioritário para Spotify no mundo todo. Então, tem várias informações aqui sobre o perfil atitudinal de geração Z, né? Tem uma maneira de fazer as coisas para absolutamente tudo, mas isso aqui são coisas generalizadas também, tá? Ele parte de 3 estudos que o Spotify fez, um deles com a Box, por exemplo. Então, tem várias informações aqui sobre a própria geração para quem não tiver uma conexão muito grande do ponto de vista de planejamento. A gente decidiu deixar aqui algumas informações. Mas eu acho que eu nem vou passar por todas elas aqui, que eu acho que não vai ter nenhum fato novo que eu vou trazer além disso, e deixar um tempo para a gente tirar dúvidas. Pode ser? Que eu acho que é melhor. Tem já alguma pergunta aqui no chat? Agora eu tirei aqui o compartilhamento e eu consigo ver. Running Up the Hill, obrigado. Era essa a música que eu queria lembrar. Quem tiver pergunta pode ficar à vontade, tá? Tipo, levanta a mão e também faz, como vocês acharem melhor. Poderia Luiz, super pode focar falar, na produção Luiz. de um objeto. Eduardo Siqueira perguntou aqui, pode ser super um objeto. Pode ser qualquer coisa mesmo. A Luísa levantou a mão. Luísa Muniz. E vale compartilhar aqui no chat, Luísa. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Poderia ser online e off? Pode ser. Pode ser uma combinação de tudo. Alguém me desmutou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu ia escrever. Ah, tá. Não, é porque uma coisa que eu e meu duplo estava pensando, inclusive, tipo, não é porque eu queria saber se vale também. Tipo, eu sei que não pode usar nome de artista e tal, etc. Mas e se, tipo, pudesse uma forma de hackear, tipo, não utilizar um artista, mas sim um personagem, tipo, muito específico, que eu pensei na cabeça, que representa tudo que ia dar para a campanha. Tipo, ele é o personagem de um negócio que eu não vou falar, né? Conteúdo audiovisual e tal. E ele não é, tipo, um artista que já existe aqui, mas a história dele representa muito a ver com isso, entendeu? Pode super. Pode, né? Tá. Uma boa saída. Gente, eu vou pedir para vocês se concentrarem no chat, tá? Por favor. Então, quem tiver dúvida, concentra no chat. Pode fazer todo tipo de pergunta, tá, gente? Não tem restrição nenhuma. Poderia ser Giovan, é isso? Podem ter premiações relacionadas a alguns artistas ou algo do tipo? Pode. Pode ser um formato de premiação, se essa for a ideia, não tem problema. Pode usar influenciadores? Pode usar influenciadores. Tenta evitar só usar artistas que têm um perfil no Spotify. Mas influenciadores podem usar. Deixa eu ver aqui mais. O que você acha de collabs? 100% bem-vindos, a gente está fazendo um monte. Pode pensar nisso também. Posso fazer uso de outras plataformas, tipo TikTok? Pode fazer uso de qualquer plataforma, não tem restrição nenhuma. Aqui tem uma do Arthur Mourão que eu não sei responder. Acho que a Cissa ou a diretoria do clube podem responder. O júri vai ser por publicitários ou vai ter mais gente? Basicamente publicitários, tá? Na maioria. Na sua maioria. Aqui eu vou ler da Julie. Uma dúvida. Quando o briefing falar em criar por meio do áudio, é possível direcionar a campanha para os novos talentos que colocam suas músicas no Spotify? Artistas independentes que produzem funk? É possível. Contanto que esse caminho ele não fique nichado só para o mercado artístico e ele, de alguma forma, se torna relevante para o público em geral da geração Z, pode sim. Pedro Ramos. Pedaços de músicas famosas podem ser referenciadas? Pode. Porque daí a gente consegue fazer licenciamento.
bit dos hits, como funcionaria essa questão de direitos autorais? A gente teria que pagar os direitos autorais para executar, mas essa não é uma restrição, tá? Se for um pedaço de alguma coisa, não tem problema. Como enviamos a ideia? Escrito ou precisamos produzir um protótipo? Aí eu acho que também o clube pode responder. Então, na verdade, vocês vão ter que montar um board explicando a ideia de vocês, com imagens, textos, o que vocês acharem bacana de colocar nesse board explicativo. Então, vocês vão mandar ele em JPEG e é isso que vai ser avaliado pelos jurados. Quer que eu dê um exemplo de board aqui? Eu tenho um de Spotify aqui. Se puder, eu acho legal. Espera aí. E acho que o critério, né, é sempre a criatividade e adequação ao briefing, né, gente? Perfeito. Eu tenho um que a gente estava fazendo agora, inclusive. Acabei de mandar para o Felipe Silva. Espera aí. Aqui. Estão vendo? O Mano a Mano é um podcast criado pela Gana e a Soco fez a campanha de ativação dessa segunda temporada. Então, isso aqui conta essa história. Então, basicamente, fala qual que é o contexto, qual que é a ideia, como foi a execução. Esse é um tipo de board, por exemplo, que a Soco vai inscrever, inclusive, provavelmente esse board em Cannes, no clube junto com a Gana. Um board real. Geralmente, nesses de categoria estudante, a gente coloca um contexto, gente, que é quase um brief recap, e também uma estruturação de como a ideia vai se desenvolver. E aí a gente entra dentro da ideia com um resumo entre 2 ou 3 parágrafos no máximo. Acho que o ideal é 2 pequenos parágrafos, contando como a ideia aconteceria, qual mídia, como você me reforçou também, a depender da mídia ou formato, como ela se desdobraria também. Aqui, por exemplo, no board do Cine, tem alguns resultados, geralmente a gente não precisa colocá-los, mas sim colocar como a peça aconteceria, como esse formato seria desdobrado, sabe? Por exemplo, se fosse um anúncio em uma revista, por exemplo, algo nesse tipo, como seria esse anúncio, como seria o layout desse anúncio, se teria um QR Code ou não, e todo esse desdobramento dele também. Se for uma ativação, o que vai ter nessa ativação, se é realidade aumentada, realidade virtual, como aconteceria. Sempre é bom dar essa contextualização, tanto visual e na parte de texto também deixar claro quais são as principais mensagens, quais são as principais histórias da campanha também, sabe? Acho que, como a Luísa aí tem o dupla, etc., a parte de texto também é muito importante para na hora que o jurado bater o olho ali, já tem a mensagem direta, sem precisar olhar o direcionamento da descrição da ideia. Mesma coisa da parte de direção de arte também. Perfeito. Vitória, poderia ser algo que é focado em uma parte específica do público 18+, por exemplo? Poderia, não precisa cobrir toda a audiência, não. Contanto que reverbere para todo mundo, de alguma forma, tipo, as pessoas fiquem sabendo, não tem problema nenhum. Quais critérios vão usar para avaliar as melhores ideias vencedoras? Aí acho que também conclui. Eu falei há pouco, né? A criatividade e a adequação ao briefing é o mais importante aí, né? Prof Lab, que eu acho que deve ser a sala. Existe alguma limitação ou proibição em relação ao uso de jogos, games? Pelo contrário. É um dos insights, inclusive, que está ali sobre o público-alvo, naquela parte lá de baixo que fala sobre a geração Z. O game é a principal atividade da geração Z hoje, mais inclusive do que ouvir música. Então tem uma ligação gigante, eu vejo um grande potencial. Eduardo Villalba, se você tiver uma ideia que fite com artistas da plataforma. Eu não entendi, Eduardo. Se você tiver uma ideia que fite com artistas da plataforma. Te fazer um feat de artistas, é isso? Tipo, juntar 2 artistas. Toda vez que tiver artista, é um problema, eu acho, assim, sabe? Muita evidência um artista. Então, por exemplo, assim, a nossa ideia é fazer um novo... Putz, teve uma coisa no passado, não sei se vocês lembram, chamava Estúdio Coca-Cola.
Eles juntavam, sei lá, Caetano Veloso para cantar com Calypso. E lançavam, tipo, umas músicas juntos. Fresno com Chitãozinho e Chororó, que eu acho que foi um que rolou de verdade, se a minha memória não falha. Então, esse tipo de coisa é muito legal, mas é mais problemático para o Spotify conseguir lançar coisas proprietárias em música, tá? Deixa eu ver se é mais. Aqui, Vitória. Podemos usar o funk dentro da plataforma para despertar uma mudança social? Eu e minha dupla tivemos um insight legal, mas temos medo de fugir um pouco do tema e ficar sério demais. Não vejo problema. Eu acho que o humor, ele é um insight que a gente sabe que funciona, mas impacto a gente sabe que é super poderoso também para conseguir passar uma mensagem. Então, não se prendam ao humor, ele é só uma saída que a gente já sabe que funciona, mas eu não vejo problema nenhum ser uma ideia mais de impacto social. Pode ser upado o arquivo MP4 também, Cissa? Vídeo. Não, a princípio não. Tem que colocar tudo dentro do board e os jurados não vão acessar nenhum link, nem nada parecido. Tem uma outra pergunta aqui, gente, sobre ideias parecidas. Quando as ideias são muito parecidas, iguais, normalmente ou as duas caem ou as duas entram. Porém, quando tem alguma diferença de execução, alguma diferença de mecânica que funciona mais para a marca, e aí a gente premia aquela que tem mais adequação, tá? Eu já vivi isso em 2 júris, que tinham 2 ideias que eram exatamente no passado, assim, um deles foi em Cannes, inclusive, que 2 ideias eram, assim, exatamente a mesma ideia, mas tinha uma que tinha uma execução completamente mais relevante, essa acabou ganhando um leão e a outra não entrou nem no shortlist. Mas pode acontecer, sabe? Criação de um novo produto dentro da plataforma também é viável? Podcasts, por exemplo. É mais difícil fazer, mas é possível. Então, não se restringe a isso. Se a ideia for criar uma coisa dentro da plataforma, se for muito relevante, assim como o Gana criou Mano a Mano com o Spotify, rola super, assim. Se for usar a tecnologia, podemos contextualizar com links e infos por fora? Se isso aí é para Não, falando, né, não Fê? entenda Só também. constar, tudo tem que Não. constar nesse board, tá, gente? E outra pergunta que eu achei aqui é sobre a qualidade do board. Na verdade, se o board for simples e passar toda a ideia para o jurado, ok, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá? Ó, eu tenho um outro board muito simples aqui. Eu posso mostrar aqui, inclusive, da ideia que eu falei para vocês de Anitta. Ver se vocês estão enxergando. Abriu, É muito sim. simples. Estão vendo? É um ótimo exemplo. Estamos vendo, sim. É um ótimo exemplo. É bem simples, tipo, só conta a ideia. Tem uma gracinha no jeito de contar a ideia. Tá vendo aqui, ó, o briefing. Comunicar que a patroa do Brasil é a nova sócia Fazendo Futuro. A ideia. Uma coletiva de imprensa e um ensaio fotográfico. Anitta veste blazer e faz pose com o board da empresa. Brincadeira. Não foi isso que a gente fez. A gente criou um tweet, né? E aí conta a ideia. Então tem jeitos divertidos de contar sem precisar muito de direção de arte pesado. Na questão da fonte, pode ser usada uma fonte para tipo um selo, por exemplo, que não seria a fonte da marca, mas em segundo plano, sim, pode. Pode sim, pode criar o que vocês acharam legal. Tipo, design também pode ser ideia, tá, gente? E estamos todos abertos a isso. Gabriel Fogaça, queria saber se eu quiser utilizar um produto de uma outra marca em um evento para Spotify, tudo ok? Mesmo que eu não saiba se a marca já realizou esse tipo de collab? A única restrição de collab é com bebida alcoólica, por conta da idade da geração Z. Então, isso é uma restrição que eu acho que é importante deixar aqui claro, né? Mas, tirando isso, não tem nenhuma outra. Posso convidar artistas para fazer pocket shows? Tudo que envolver artistas vai ser mais difícil rolar.
Então, eu não encorajaria se apoiar só em artistas. Mas se você disser que vai ter pocket show de artistas e esse não for o centro da ideia, eu não vejo problema. Sobre essa pergunta recorrente de ter link no board, assim, o regulamento diz claramente que não, tá? Então, isso vai ficar a critério do jurado a hora que estiver julgando. Mas, se o jurado for seguir o regulamento, não, tem que estar tudo contado ali no board, nada saindo dali, tá? É obrigatório usar o atual slogan do Spotify? Não é. A gente não tem usado, a gente está numa mudança agora. Escutar muda tudo, acho que é o que eles estavam usando, né? Listening is everything, em inglês. Não precisa usar. Pode deixar sem slogan, inclusive. A gente vai fazer uma nova campanha agora de posicionamento em julho. Então, isso vai mudar também. As cores são limitadas às que foram disponibilizadas. Aquela é a paleta oficial do Spotify, assim. Spotify é uma marca que preza muito por design e segue muito à risca os códigos de design. Mas, quando a gente fala de geração Z, a gente está tendo essa discussão com o global agora. Não é tão minimalista quanto o Spotify é, né? O Spotify é uma marca super minimalista nórdica da Suécia. E a expressão visual de geração Z tende a ser mais maximalista. Eu até mostrei para o Global um flyer daquela festa Mamba. Eu não sei se vocês conhecem essa festa. É uma festa que tem em São Paulo. E, assim, é a maior poluição visual, mas tipo, com uma identidade muito forte ao mesmo tempo, que passa uma mensagem legal. E a gente está flexibilizando várias coisas. Assim, a próxima campanha, inclusive, que a gente vai ter agora em julho, ela difere mais do código minimalista do Spotify. Então, existe flexibilidade, mas eu acho que se for uma expressão visual em que a marca fica muito em evidência, tem que seguir um pouco mais aquelas paletas. Assim, pelo menos as cores primárias estarem mais em evidência. Mas isso não quer dizer que a campanha precisa ser verde, por exemplo, sabe? Eu acho que dá para trabalhar com aquelas cores ali de boa, não precisa ser verde e preto. Podemos colocar um link... isso já foi, né? Rola compartilhar o PPT que foi apresentado conosco? Qual PPT? O Acho que é briefing? o board. O board ou o briefing? Vamos confirmar. Eu estou lá para trás no chat, pode ser que alguém responda, mas na frente eu vou seguindo e a gente vê. Ó. Pedro Ramos, qual a abrangência da criação de um novo produto dentro do Spotify? Prioritariamente, o Spotify é para ouvir música. Poderíamos propor um novo uso para o aplicativo? Pode sim. É mais difícil acontecer, de verdade, mas ele não é impossível. Então, pode ser um caminho, sim. Outra coisa, Luísa Muniz, outra coisa eu vejo muito é que o briefing não é sobre tirar o preconceito que muitos conservadores têm com o funk, porque aí estaria falando com um público que não é alvo. Gen Z já gosta de funk e não tem esse preconceito. É super aberto e despojado, me inclui porque sou Gen Z. Então, antes a gente estava caminhando muito nessa vibe de desconstruir a problemática do estereótipo e preconceito com esse ritmo. Mas aí lembramos que esse briefing já é para falar com pessoas que gostam de funk. Não tem que convencer elas de que o funk é bom, elas já sabem, já escutam, já curtem a ideia. E para fazer com que elas baixem o Spotify, ouçam e funk e que curtam lá. Mais sobre como o Spotify atrai essas pessoas para ouvirem lá e não em outras plataformas. Porque no meu doc, eu até coloquei que o SoundCloud, mas aqui Deezer, acredito que seja o principal concorrente do Spotify no quesito específico funk. Porque SoundCloud super tem todos os funks lá, artistas menos famosos, muitos minutos de hits, sem censura, etc. Tem um excelente ponto aqui. A gente até, por exemplo, a gente também tinha construído uma ideia para o Spotify ano passado que desconstruía o estereótipo de funk. Ela caiu justamente porque ela não falava com a geração Z, assim. A hora que a gente viu, isso era uma questão muito mais de geração X e millennials do que geração Z. Mas você defender o funk, por isso que eu não quero que você mate essa ideia, você defender o funk é uma coisa que ressoa muito bem com a geração Z. Frente às outras gerações. Então, pode ser que tenha um caminho interessante aí sim, tá? Não mata de vez, não, porque pode ser que tenha uma coisa interessante. Uma ideia que seja voltada exclusivamente para São Paulo é válida, mas pode ser facilmente adaptada? É válida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se a ideia criativa for muito boa, mas não tão fácil de colocar em prática, ela pode ser prejudicada? Eu acho que nessa categoria, não. Não sei. O que vocês acham? Cissa, epa, Fê. Jô.
É que depende dos jurados também, né? Olha, Joana, pensando do ponto de vista, eu acho que se uma ideia é criativa, ela tem que ser, a gente tem que conseguir colocá-la em prática. Eu acho que esse é o dia a dia do nosso trabalho, assim. Não adianta nada uma ideia muito criativa se a gente não consegue colocá-la na rua, aí ela não vale, né? Então, acho que como estudantes, acho que vocês já podem começar a se adequar a esses É, desafios do nosso trabalho, assim. São Eu acho. discussões justamente. que rolam direto no júri, sim, viu, gente? Sim, é. A viabilização. Pegando até aí o que o Sim me trouxe, gente, acho que quanto às vezes o critério criativo a gente vai desenvolvendo em alguns cursos e até mesmo durante a carreira, o mais simples possível, às vezes é o que mais reverbera, é o que ganha gosto social, cai na graça do público. Então acho que ser criativo demais depende um pouco também do ponto de vista, sabe? Acho que o simples também é criativo demais. Um tweet da Total. Anitta resolve bem, sabe? Acho que eu não me ateria a fazer um grande evento e não jogar sei lá, um astronauta, um foguete na Lua. Não me ateria a fazer essas coisas, não. E o júri realmente tem um critério em que às vezes nem é só a execução também, mas também tentar compreender o que você estava pensando naquilo. Às vezes a gente tenta ser criativo demais e erra o tiro é, na hora de escrever uma peça. Então, às Exato. vezes pensar pelo lado mais simples é muito mais interessante também. E não precisam se preocupar muito com isso. A gente vai estar avaliando tudo com muito carinho também e vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo, gente. A gente tem outros convidados. Queria muito agradecer ao Cime. Cime, Obrigado, achei gente. incrível a sua participação, porque eu senti também que é um passo para a gente estar mais próximo do que é a realidade, assim, né? Ah, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, para não ficar tão assim no etéreo. Então, obrigada por vir aqui contar mais um pouco do briefing e obrigada por responder, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Imagina, também, se vocês quiserem me procurar nas redes e tirar as dúvidas, não tem problema, gente. Porque eu vi que tem algumas outras perguntas pendentes aqui, eu ajudo, tá bom? Obrigada, ó. Então, quem Valeu. quiser, cola no Cime, vai de DM com o Cime e tira as dúvidas com ele. Então, queria agora convidar o GG Albuquerque, certo? É o GG agora? Estou perguntando aqui para a produção. É isso, produção? Para o Sim, GG? isso aí. GG Albuquerque, do Volume Morto. Ele é um dos nossos convidados, que vai contar um pouco para a gente, vai aprofundar um pouco para a gente a temática do funk. Então, GG, tá com você. E aí, gente? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Eu não sei nem muito bem, assim, achei curioso esse convite, porque a minha fala não tem nada a ver, assim, as coisas que eu pesquiso não tem nada a ver com o mercado de publicidade, assim, com essas coisas a priori, com marketing. Então, não sei, eu vou falar algumas coisas que eu ando pesquisando, estudando sobre funk, músicas periféricas brasileiras e, bem, espero que isso inspire vocês de alguma forma, né? Só para contextualizar um pouco, eu sou jornalista, já escrevi para Vice Brasil, o próprio Spotify, já fiz trabalhei fazendo roteiro e apresentando um documentário sobre o brega funk. Trabalhei em alguns veículos, colaborei com a Folha de São Paulo, enfim, vários veículos. E estou no doutorado na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, pesquisando tecnologias de músicas eletrônicas negras. Uma delas é o funk, que é o que eu vou focar aqui, vou falar um pouco mais com vocês. E aí, deixa eu compartilhar aqui, é só um roteirinho, assim, algumas coisas que eu tenho anotadas, não é nada muito... eu só preciso que o anfitrião libere aí para eu compartilhar a tela. É só um roteirinho, não é nada muito... sei lá, tão esquemático assim, mas se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu posso passar, é só para organizar mesmo o pensamento. Vocês conseguem liberar aí, gente, para eu compartilhar? Senão eu vou falando aqui e, se bem que é importante, eu queria tocar algumas músicas. Agora foi. Agora foi, conseguiu. né? Tenta agora, por favor, Gabriel.
Tento. Agora foi sim. Valeu, gente. Muito obrigado. Bem, eu só queria primeiro falar, situar de onde vem essa pesquisa, como é que ela surge, né? Quando eu estava ainda trabalhando em redação de jornal e trabalhando com jornalismo de uma forma mais estrita, eu tinha um incômodo que era como essas músicas das periferias brasileiras eram retratadas quase sempre sobre um aspecto sociológico, assim, né? A questão artística nunca vinha à tona, nunca era discutido o valor artístico dessas expressões. E isso eu vi acontecer em vários estudiosos que iam para pesquisar a cultura popular mesmo. Um cara muito importante, né, estudos culturais latino-americanos e tal, chamado Jesus Martín Barbeiro, colombiano, ele até chegou a escrever, né, num livro dele, que o valor do popular não estava na sua autenticidade, na sua beleza, mas na sua representatividade sociocultural, né? Ou seja, a questão era o que ela representava, que tipo de povo ela estava representando, e não a criatividade que aquelas criações envolviam, né? Colocavam em movimento. Isso foi um tipo de discurso que, conforme eu ia me aproximando desses artistas, era algo muito, muito mal visto, assim. Não mal visto, mas eles sentiam que precisavam de mais. Eles não queriam ficar sempre falando do quanto essa música era a música da favela, era a música importante porque era a música da favela, era a música que representava a comunidade negra. Embora isso tudo fosse um ponto, eles queriam ir um pouco além disso, né? Tem uma entrevista do MC Maneirinho, que é o MC carioca, no podcast Podpah, que é um podcast que recebe muitos artistas de funk, de rap, e aí ele fala, ele diz que ele está muito contente de estar lá, porque ali era um ambiente muito diferente da televisão. Ele diz assim que a televisão deixa o funkeiro e o rapper como coitadinhos, querem chamar nós na TV para mostrar como um coitadinho, do tipo, ele veio da comunidade e venceu. E aí a gente tem mais para falar, ele conta isso, né? O DJ K é um DJ de Mandelão, do baile do Elipa, em São Paulo. E eu tive recentemente com ele no estúdio, né? E a gente conversando sobre essas coisas, ele disse, cara, parece que querem deixar a gente numa posição de vítima, deixar a gente como eternos, numa mentalidade vitimista para sempre. Essa coisa de, o funk, ele é essa voz da favela, né? E não vai falar da música, de como eles estão mexendo com um monte de coisas ali, e criando seus próprios mecanismos e procedimentos artísticos, né? E aí, isso tudo me fez perceber como o estatuto e esse lugar da arte ainda é um posto muito protegido e bem vigiado por uma elite branca brasileira. E foi daí que eu comecei a querer pensar um pouco sobre o som mesmo, né? Para a gente sair desse discurso de uma condescendência assim, social que coloca os pobres e os negros vistos só sobre a sua subordinação, né? Sobre essa subordinação e sua subordinação social, né? E não pela agência de fato que essas pessoas têm. E aí eu queria pensar esse uso das tecnologias, que para mim é uma coisa muito criativa que existe no funk. E aí, para isso, eu estou querendo pensar a tecnologia num sentido um pouco mais amplo, assim, né? Pensando que as tecnologias, elas condicionam e produzem novas sensibilidades. Elas vão alterar o nosso meio de conhecer o mundo e a forma de representar também esse conhecimento. Um exemplo disso, muito, muito claro, assim, para quem escreve, foi dado por um autor chamado Steven Johnson, que é um cara que começou a escrever assim sobre o surgimento dos PCs, né? Ali pelos anos 80, 90, ele acompanhou essa mudança, e aí ele tem um livro dele chamado Cultura da Interface, que ele vai falar sobre quando ele começou a usar o computador para escrever. O processo dele de sair, né, do papel e caneta para o computador. E aí primeiro ele fala que ele escrevia no papel, né, e aí usava o computador para transcrever o que ele fez no papel. Com o tempo, ele passou a escrever diretamente no computador, eliminando essa coisa do papel. E aí, quando ele fez isso, ele começou a perceber que o próprio jeito dele pensar e escrever se transformou totalmente. Porque antes, quando ele escrevia com caneta,
ele tinha que ficar elaborando as frases, pensando, né, mentalmente, e depois ele ia e anotava ali o que ele havia pensado, né? Quando ele foi para o computador, a coisa foi diferente, porque a redação, o ato físico, né, de digitar, passou a coincidir com o pensamento. Então, ele pensava e escrevia ao mesmo tempo, e aí voltava, apagava, fazia frases um pouco mais longas. Quem aqui tem o hábito de escrita, né, no computador, trabalha com escrita, já deve ter percebido isso, que você às vezes tem um texto para escrever e você não sabe muito bem como vai sair, só quando você senta de frente para o seu teclado e começa lá a escrever, a digitar, né? Então, esse era um ponto de partida, assim, eu queria entender uma dimensão cultural da tecnologia, né? E porque ela vai alterar o modo como a gente conhece o mundo, como a gente pensa, como a gente vai raciocinar e exercer determinadas tarefas. Só que eu também tinha um outro ponto, que era sair de uma ideia de tecnologia high-tech de ponta, que é essa tecnologia do Vale do Silício, e pensar a desigualdade, né? Um autor indiano chamado Homi Bhabha ele faz uma crítica de uma ideia de cosmopolitismo e de tecnologias e tal, que é muito legal, assim, de como existem ideias de progresso, né, de novidade, assim, que são cúmplices de uma forma de concorrência que vai gerar a seguinte disparidade. De um lado, você tem esses grandes vales do silício e campos de software e tal, e do outro você tem os call centers com trabalhadores, né, em condições subhumanas, né, que é o caso da Índia. Então, ter essa dimensão de poder, né, e essa desigualdade global era um ponto, porque indo para o Brasil, eu estou considerando aqui essa invenção de dispositivos e usos criativos de dispositivos tecnológicos a partir de um contexto de precariedade socioeconômica, né? Que é o caso do funk, como a gente vai ver e ouvir algumas coisas. Então, eu estou considerando, juntando essas duas pontas, né, ir além de um discurso social de uma lógica meio condescendente, e as desigualdades da tecnologia e da concentração do capital global, eu queria pensar esse lugar de periferia como propõe a Bell Hooks, um lugar, não um lugar físico, né, mas uma condição onde novos discursos críticos vão surgir, como ela propõe, né, no livro dela do feminismo, da margem ao centro. E também como a Grada Quilomba coloca, a ideia de pensar a margem ou periferias não como um espaço de privação e de perda, mas também como um espaço de resistência e possibilidade, porque um vai alimentar o outro, né? E isso a gente vê muito recorrentemente no funk. As limitações vão instigar formas de driblar, vão acabar alimentando, né, a criatividade para driblá-los, né, para driblar essa precariedade material da coisa. E aí tem um momento que é fundamental para pensar uma aproximação assim da tecnologia e da cultura digital, no caso do funk, que é a partir dos anos, né, início dos anos 2010, com os governos do PT e um aumento do poder de compra. Tem uma estatística que eu gosto muito, um dado que eu gosto muito, que foi levantado em 2013, num estudo chamado Data Favela, pelo Sebrae e o Data Popular. Esse estudo mostrou que, naquele ano de 2013, a venda de smartphones no país tinha crescido 122%. E destes aparelhos, 58% estavam nas mãos das classes mais pobres, C, D e E. Essas mesmas classes sociais também, C, D e E, tinham 60% de todos os computadores do país e 46% dos tablets. E aí, embora raça e classe sejam categorias diferentes marcadores sociais, né, é bom lembrar que no Brasil existe uma sobreposição, né, disso. Porque, ainda comparando naquele momento, 2013, um censo do Instituto do IBGE levantado em 2014, no ano seguinte, mostrou que 76% dos mais pobres no país eram negros. Então, a gente tem essa sobreposição. Portanto, se a gente tem os computadores, 60% de todos os computadores do país
nas mãos das classes C, D e E, a gente também vai ter um acesso mais amplo, né, dessa tecnologia, que antes era um artigo de luxo, quase. A gente vai ter esses itens agora também de uma forma mais ampla na mão de pessoas negras, né, da população negra no Brasil. E aí, qual que foi o impacto disso? Curiosamente, a gente tem um impacto notável já naquele mesmo ano. Em 2013, na lista dos 10 artistas, dos 10 artistas não, perdão, dos 10 itens, dos 10 nomes mais buscados no Google, 3 eram MCs de funk. 3, né? E um deles ocupava o topo dessa lista, que era o MC da Leste, que tinha sido assassinado naquele ano. Além disso, a gente tem uma lógica de cultura que elimina o mediador, não elimina, mas que prescinde da figura do mediador como uma gravadora ou uma editora de música, né? Para você lançar seu próprio conteúdo na rede. Então, você vai ver cenas musicais que já não tinham apoio de gravadoras, editoras, começando a soltar o seu próprio material e, a partir daí, ganhando mais visibilidade. É nesse momento, por exemplo, que surge a Condzilla, né, o canal de videoclipes, que hoje é gigante, mas naquela época estava surgindo com o funk ostentação, que ganhava acessos de forma orgânica, e a partir daí os artistas iam fazendo turnês pelo Brasil e tal. E isso depende, né, dessa virada que a cultura digital coloca. Só que aí tem um outro ponto, que é o que eu quero abordar um pouco mais, que é uma nova forma de fazer música que está imbricada, conectada com novas ferramentas da tecnologia. E que ferramentas são essas? São as Digital Audio Workstations, ou DAW, do inglês, né? Seria algo como estações de trabalho digitais de áudio, estação de trabalho de áudio digital, algo do tipo. E o que é isso? Essas DAWs são programas, né? Softwares, um tipo de programa que você baixa no seu computador. Hoje em dia você consegue baixar no celular, alguns também. E você utiliza isso para compor música, para gravar áudio, mixar, editar. E tem um outro ponto, que é esses programas, eles têm um catálogo assim de instrumentos virtuais, um catálogo enorme, enorme, enorme. Isso barateia muito toda a forma de produção, né? Porque pense que se antes você quisesse colocar uma bateria, gravar uma bateria para colocar numa música sua, você precisaria ter primeiro um espaço para gravar, né, e um gravador. Segundo, teria que ter a bateria. Com esse tipo de programa, não é mais necessário. Você tem ali no próprio computador um pacote de sons que vai ter diversos sons de bateria. Você pode usar aquilo, assim como vai ter de baixos, de percussão e vários outros instrumentos, né? Então, barateia, facilita o acesso, né? E a um baixo custo. Além disso, tem um outro ponto que é ainda mais profundo, que é como em algumas delas, o próprio programa são feitos com uma interface de design, utilizando design intuitivo, para que você não precise saber música formal para fazer seu som. O Didier Goldambrin é o criador desse tipo de programa, que é mais popular, chamado FL Studio ou Fruity Loops. Talvez aqui alguém já tenha ouvido falar, quem já tentou se aventurar a fazer beats ou gosta de hip hop, gosta de músicas eletrônicas e tal. E aí ele falou na entrevista, né? Eu não tenho nenhum background musical, e acho que isso é o principal motivo pelo Fruity Loops ter deslanchado, porque não foi projetado para músicos. Então, você vai ter, inclusive ele, o próprio Didier Goldambrin, ele trabalhava como designer de games pornôs, games pornográficos, era uma espécie de Tetris, assim, a coisa montava, e aí, sei lá, formava uma mulher nua. E aí ele levou essa lógica de jogabilidade, né, de gamificação para esse projeto na música. Então, você vai ter um tipo de música que ele é muito pela lógica da montagem, né, de organizar blocos de som. Aqui tem
como funciona um pouco o FL, né? Você tem vários blocos de som que você vai montando, construindo, arrastando, esticando. Deixa eu mostrar aqui um vídeo que eu tenho, só um segundo, que acho que vai deixar um pouco mais claro. Esse vídeo aqui, ele foi gravado no estúdio do DJ K, uma sessão entre o DJ K e o JLZ, que é um produtor de Brasília, ligado ao hip hop, que acabou de produzir o novo disco do Baco do Blues. Deixa eu colocar para vocês. Percebam que é uma lógica bem visual, né? Eles vão arrastando as coisas, vão tentando montar. Eles não estão falando aí em notas musicais, não estão falando em harmonia, melodia, ritmo, compasso, né? Eles estão utilizando outros parâmetros para fazer a coisa, né? Outros parâmetros criativos para fazer esse som. Gigi, eu acho que está saindo o som no seu fone, porque aqui para a gente não saiu. Ah, acho que... Eita, desculpa. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço, que eu tenho que pausar o compartilhamento e voltar. Deixa eu interromper e voltar. Desculpa, gente. Esse aqui. Acho que eu esqueci de botar com som, perdão. Deixa eu voltar. Me falem aí agora se vai. É como se fosse um outro. Aí tu coloca aqui pra baixo. Ou dá pra fazer assim, ó. Tá ligado? É, sim. Escada. Ali vocês inverterem, mano. Tipo, você sentar aqui nela. Vai ficar da hora ali, não. Também ficaria da hora, uma escada subindo, aí essa daqui vai descer de novo, tá ligado? É tipo um bagulho assim, tipo, você tá falando tipo assim, passa. Isso! Tá. Esse mouse tá meio ruim, né? Não mexe não. Agora ficou chato. Agora repete o beat pra ver. Na música mesmo. Não fica chateada, vou te dar só piro. Nossa, não, tira isso daqui e faz a melodia disso aqui, entendeu? Perceba como eles não vão falando sobre aqueles parâmetros tradicionais de música, melodia, harmonia, tempo, notas, escalas, tons. Eles não falam nada disso, né? E não é porque eles são ignorantes em música. Eles não têm esse conhecimento formal, mas eles criaram outros conhecimentos que estão ligados a essa tecnologia que eles utilizam, a ferramenta de trabalhos que eles acabaram utilizando, né? Eu ia dizer que eles optaram, mas às vezes nem é uma opção, né? É o que está à mão, é algo mais barato e tal. E isso muda totalmente a lógica do pensamento musical deles, né? Eles vão pensar de outra forma, eles vão utilizar outros parâmetros, eles vão ficar falando muito sobre frequência, e aí não é à toa que você vai ouvir várias músicas de funk falando sobre o grave, né? Porque o grave tem um poder uma questão física de que bate no seu corpo, né? Impacta mais o seu corpo, vai fazer vibrar a sua pele e tal, e vai induzir a dança, né? Vou falar sobre BPMs, né? A aceleração da música.
vão criar um outro vocabulário que vai estar justamente expressando essa mentalidade criativa que é particular ao funk, né? E às músicas eletrônicas populares e de quebrada, de um modo geral, né? Aqui alguns outros prints. Quero mostrar para vocês de como a conexão com essas ferramentas vai alterar o que a gente ouve, né, diretamente. Porque aqui vocês viram uma coisa meio técnica, mas isso muda tudo. E um caso para mostrar isso é o desse cara aí, o DJ Polivox, um DJ da favela da Nova Holanda, no Rio de Janeiro. O Polivox é considerado o criador da batida do 150 BPM. Como assim? Primeiro, o que é 150 BPM? BPM é uma sigla para batidas por minuto, né? A grosso modo seria a velocidade da música, né? Ritmo. E no Rio de Janeiro, né, vocês devem ter ouvido falar desse nome, de 150 BPM, mas como é que surgiu esse funk mais acelerado, né? Porque o funk geralmente era feito 130 BPM. Os DJs passaram a acelerar a música, assim, já de manhã, quando o baile estava pegando fogo, acelerar essa música para animar, né, a galera que estava dançando, animar o público. Só que isso era feito de uma forma... era feito artificialmente, aí ficava com o que eles chamam de voz de Alvin e os Esquilos, que é quando você acelera lá seu áudio no WhatsApp para 2x, né, e fica aquela voz toda distorcida. E aí o DJ Polivox disse, pô, eu preciso... O 130 BPM não dá conta da energia que eu quero passar. Eu vou criar uma batida, então, já no 150 BPM, porque não vai ficar com aquela voz esquisita e vai ter o resultado, né, o impacto que eu quero. E aí ele mostrou aqui, ele gravou um vídeo mostrando como ele fez essa batida. Essa batida chama-se tambor Coca-Cola. Por quê? Porque ele gravou o som de uma garrafa de Coca-Cola batendo na parede, porque era um som que o filho dele fazia quando estava perto dele. Gravou isso e fez isso a matéria-prima dessa batida, que virou a base do 150 BPM por um bom tempo. E aqui ele explica como ele fez. Vou fazer um vídeo bem explicadinho, na moral, aqui, a garrafa de Coca-Cola. Batendo na porra. Sem qualidade nenhuma. Só eu tenho esse projeto, ninguém tem, porque eu sou o criador. Aí eu vim criando. Fazer um loop aqui para você ver como é que foi criada a Coca. Aí equalizei a Coca. Coca, aguda. Respiração. A respiração. A respiração do MC, ó. Samplei a respiração, ó. Abrindo o projeto aqui para você ver. A respiração, ó. Tá vendo? Respiração do Dani. Aí botei aqui, ó. Aí, ó. Um grave.